Filha não deixa a mãe dormir com o namorado. O que tá acontecendo, hein? Essa aqui é uma história real que eu transformo numa aula de inglês para te ensinar de um jeito leve e tranquilo. Eu sou o Vini Narciso, eu ensino inglês na internet há mais de 5 anos e eu fiquei mais de 15 anos usando o inglês na vida real, de forma prática. Se você ainda não está inscrito no canal, clica aqui embaixo, se inscreva porque assim você não perde as próximas aulas. Vamos começar? A história tem o texto em inglês e português, então independente do seu nível de inglês, você vai conseguir acompanhar de boa e nessa aula você vai aprender sobre vocabulário, pronúncia, gramática e muito mais. Então vamos lá, meu povo. Vamos começar. This woman's mother never allowed her to share a bedroom with her boyfriend while visiting. Essa, então tá aí, né? Ela não deixou a filha dividir o quarto com o namorado, quando o namorado ia visitar. Allowed, quero chamar a atenção aqui, né? Que é de deixar, permitir. Muita gente fala allowed. Allowed. Você não vai falar o E, você vai falar allow e depois o D. Allowed. Never allowed. This woman's mother never allowed. Beleza? Allowed. Now she's decided to enforce the very same rule in her own home. Então agora ela decidiu aplicar exatamente a mesma regra em sua própria casa. The very same rule. Esse exatamente, the very, tá? A palavra very aqui está sendo usada para falar uma coisa específica, né? Exatamente. Same rule é a mesma regra. Né? Então, o exatamente está no very. The very same rule. Você fala, a gente se encontrou the very same day. Exatamente naquele mesmo dia. Olha só, mais 2 exemplos. This is the very place where we first met. Esse é o exato lugar. O exato very. O exato lugar onde nós nos conhecemos. The very place where we first met. She was born on the very same day. Exatamente no mesmo dia. On the very same day, exatamente no mesmo dia. Então, quando você quer trazer essa coisa de especificidade, exatamente, especificamente, very alguma coisa. O very, que significa muito, né? O clássico muito, né? Muito bom, very good. Então, esse muito dentro desse contexto, essa mesma palavra pode ser usado para falar exatamente, precisamente. Very same day. Exatamente no mesmo dia. Então, ela fala que ela decidiu aplicar exatamente a mesma regra. The very same rule. When I was in college, I met my boyfriend and we moved in together, sharing a place with some friends after dating for a year. Então, ela falando de como conheceu o namorado, né? Eles dividiram um lugar com os amigos após um ano de namoro. O que é a palavra namoro aqui? Dating. É um pouco diferente para expressar isso em inglês, tá? Date, vamos lá, vamos por partes. Date é um encontro. Então, quando você fala assim, I have a date tonight, eu tenho um encontro hoje à noite. Um date, né? Muita gente até fala isso aqui no Brasil, né? Eu vou num date. Eu tenho um date, o meu date, que é a pessoa. Então, do encontro em si, sai também o date, que pode ser a pessoa que você está saindo. Está saindo com a pessoa, ela é o seu date. Qual que é a ordem natural disso? Você começa a sair com a pessoa, está conhecendo ela, depois você começa a namorar. A gente faz essa separação, né? Lá fora é um pouco diferente. Então, we are dating, que aí é o ato de sair com a pessoa, é o dating. Então, é sair com alguém, ir em encontros. Então, essa coisa, sai todo fim de semana, todo dia, enfim, a coisa vai crescendo. Então, se você fala assim, we are dating, nós estamos saindo. Nós estamos saindo. Pode ser isso, we are dating, nós estamos saindo, ou pode ser
nós estamos namorando. Pode ser também. We are dating. Nós estamos namorando. Então, pode ter o peso de uma coisa casual, que está começando, está na fase de início, ou mesmo que está há mais tempo, mas não vai sair disso, é só um caso ali. Agora, se você precisa deixar claro que você está num relacionamento sério, serious relationship. We are in a serious relationship. Nós estamos num relacionamento sério. Deixou claro? Tá todo mundo ali na mesma página, ó. Tamo namorando, tamo num relacionamento sério. We are in a serious relationship. I was 19 when we met and 20 when we moved in together. Tinha 19 anos quando se conheceram e 20 quando foram morar juntos. Moved in é morar junto. Aí tem o together, né? Para enfatizar ali que tá junto, né? Moved in. Às vezes eles só falam, do you wanna move in? Você quer? Então, o move in já fica implícito o together, porque você está convidando outra pessoa, então vocês vão together, vocês vão juntos. Então, we moved in, por exemplo, às vezes é muito comum, né, eles falarem assim, ó, we moved in 6 months ago. 6 months ago. Nós nos mudamos 6 meses atrás. Então, tem o contexto de que é um casal, de que você está falando ali de um casal de namorados, por exemplo. Então, o moved in, muitas vezes já fica implícito. Aí ela colocou together, que seria a frase completa. When we moved in together, we decided from that point onward to take turns spending Christmas with our families. Eles decidiram, a partir de então, alternar. To take turns. Take turns, alternar, pode ser, em alguns casos, revezar. Se você precisa falar revezar, take turns. But the first year, we were supposed to see mine. My mom made it clear my boyfriend could not stay, and we weren't sharing a room or a bed in her house. Então, primeiro ano, eles foram na casa dela, e a mãe deixou claro que não ia rolar. Não vai ficar no mesmo quarto, não vai dormir junto. My dad argued in favor of letting it happen, since I was an adult and living with him already, but mom said no. Então tá, o pai foi a favor, já que, since. Então, ó, o pai foi a favor, since, então since é a justificativa. Já que eu era adulta, uma vez que eu era adulta. Já era adulta, então o pai falou, ó, deixa rolar, né? Mas a mãe não deixou. She hated that I wouldn't stay at their house then and instead booked an Airbnb. Ela odiou que eu não ficou na casa deles e, em vez disso, reservou um Airbnb. And instead, em vez disso. Então, não fiz aquilo e, em vez disso, né, em vez disso ela queria que eu ficasse, mas sem o namorado, ela reservou um Airbnb. She said I should respect the rules of her house, and I told her I was. Tem que respeitar as regras da casa, e ela falou, eu tô respeitando aqui, filha, tô respeitando, né? Ela falou pra mãe. But I didn't want to tell my boyfriend to be alone on the holidays, and especially when his family had welcomed us together happily. Ela não queria deixar o namorado sozinho, né? Principalmente que ela tinha sido bem recebida pela família do namorado. After that, I made it clear there would be no coming to visit like that if I couldn't sleep with my boyfriend. Depois disso, I made it clear. Eu deixei claro. Então, I made it clear. Eles usam a palavra made, que é o verbo fazer no passado. Então, eu fiz claro. Você vê como que é? A gente fala deixar. Eles usam fazer. Então, a palavra clear, claro, é associado com make, que no passado é made. I made it clear. Deixei isso claro. Deixei claro. I made it clear. My mom said it wasn't like we were married, so she had every right to that rule. Ela falou que, vocês não são casados, então tem o direito de impor essa regra aqui. 2 years ago, my dad died, and for 11 months, my mom has been in a relationship with her boyfriend.
Então, o pai faleceu há 2 anos e por 11 meses já ela tá num relacionamento com o namorado. Rápido, hein? Rápido, rápido, rápido. Ó, has been in a relationship. Vamos lá. Vamos falar um pouco disso aqui. Essa frase, ela tá usando o presente perfeito. Verbo auxiliar has. Aqui é pela conjugação, né? O has vai junto com she. Como é a mãe, então she has. O particípio é o been, que é o particípio do verbo be, de estar, de ser, né? Como ela está falando ali que a mãe estava num relacionamento, então ela usou o been. She has been, my mom has been in a relationship. O que quer dizer, né? Você tem 2 situações para usar o presente perfeito. Uma situação, algo que começou no passado e continua até agora, né? Que é o caso. Então, ó, ela está num relacionamento que começou há 11 meses atrás e continua até hoje, ela está com o cara. Então, my mom has been in a relationship. Aqui, ó, um outro exemplo, I have been tired all day, que é uma coisa mais curta, mas tem a mesma lógica, né? Puta, eu tô cansado o dia todo. Tô o dia todo cansado. Começou lá atrás, no começo do dia, né? Acordei já meio cansado e tal, porque é o dia todo. E I have been tired. Então, você tem o sujeito I, have vai junto com I, e o particípio que tá aqui, que é o been. Então, puta, eu tô cansado, eu estou cansado o dia todo. I have been tired all day. É comum você ver a contração também, né? O I have vira... o I have vira I've. I've been tired all day. I've been tired all day. Né? E aqui, se a gente for usar o she, então, she has been tired all day. She has been, ela está cansada o dia inteiro, hein? Ela está o dia inteiro cansada aí, ó. É a mesma lógica, só trocou a conjugação do have. Então, como é ela, he, ó, he, she e it vai junto com has. I, you, we, they vai junto com have. I have, you have, we have, they have. He, she, it, has. E aqui também é normal você ver a contração, né? Como a gente fez aqui em cima. I've been. Aqui é she's been. She's been tired all day. Ela está cansada o dia todo. Né? A outra situação que você pode usar o have been ou o has been é quando tem uma coisa que começou no passado e tem uma relevância até agora. Tem uma conexão com o presente. Então, por exemplo, they have been to Paris. Eles estiveram em Paris. Qual que é o foco aqui? É a experiência, né? Para descrever experiências, é muito comum. Então, você não está focando quando foi que você esteve em Paris. Não, o importante é, eu já estive, né, em Paris, eu já tive a experiência de estar em Paris. E aqui, se a gente trocar a conjugação ali, o sujeito, he has been to Paris. He has been to Paris. Ou he's been to Paris. He's been to Paris. He's been to Paris. They've been. E fazendo a contração, they have been to Paris vira they've been. They've been to Paris. He has been to Paris. He's been to Paris. Né? É quase como se tivesse um already aqui, né? Already que significa já. Ele já esteve em Paris. Eu já estive. Eles já estiveram em Paris. Então, esse has been, have been, nada mais é do que o presente perfeito, que é uma coisa que começou lá atrás, pode ter uma conexão com o tempo atual ou não, né? Pode ter continuação, então começou e ainda continua, ou eu estou falando de uma experiência que aconteceu lá atrás e tem uma importância, tem uma relevância para mim nos dias de hoje. Você aí que precisa aprender inglês esse ano, link na descrição por apenas R$ 49,00 por mês. É isso mesmo, corre porque esse preço vai subir e você vai ficar de fora. They don't live together exactly, but according to my brother, her boyfriend
was there most nights while he was still there. Então, eles não moram juntos exatamente, mas segundo o irmão, o namorado estava lá, né? Enquanto o irmão estava morando lá, o namorado também estava, né? Na maioria das vezes. My mom and my brother aren't really talking right now. A minha mãe e o irmão não estão se falando direito agora. My brother could hear mom and her boyfriend in bed, and he hated, so he moved out. Então ele estava escutando a mãe e o namorado na cama e ele não gostava disso, ele se mudou, tá? He moved out. Moved out. No outro exemplo, lá no começo, nós usamos moved in together. Nós nos mudamos há tanto tempo, né? Então usamos o moved in. Aqui in é de dentro. Out, fora. In, dentro, out, fora. Então, meu irmão moved out. Mudou. Ele se mudou ou para fora, né? Então, ele saiu dali. É uma mudança no sentido de saída. Quando ela fala que o irmão, ele odiou, né? He hated. So, então, ele se mudou. He moved out. He's also 22 and had wanted to, but it gave him the push to move. Ele tem 22 anos, ele já queria sair, mas isso foi o empurrão final. My mom was furious and demanded to know why he was leaving out of nowhere. A mãe ficou furiosa e queria saber por que ele estava saindo do nada. Out of nowhere. Essa frase aqui, né? Out of nowhere. Quando alguma coisa acontece do nada, acontece out of nowhere. Out of nowhere. And she freaked when my brother told her he was tired of hearing them. E ela surtou. Freaked. Surtou. Freaked. Ela ficou maluca. Freaked. Ela fica brava ainda, né? Ela é barulhenta, na cama, não tem discrição e ainda quer ficar pé da vida. Olha, it started mom off on him, not being happy for her, that she found someone again after dad died. Falou que, você não tá feliz porque eu encontrei alguém, ela tá com culpa, né? Ela tá se sentindo culpada. Por quê? Porque começou muito cedo. Foi o que eu falei lá no começo, né? Quando eu falei isso, teve gente aí que falou, você tá julgando ele, você tá julgando ela, você tá julgando a moça. Mas, cara, 11 meses, assim, ela não esperou nem um ano, cara, já começou a namorar, ela tá se sentindo culpada. Não tô falando nem que tá errado, mas ela tá se sentindo culpada. Enfim. My mom seems to be missing my brother being around. Minha mãe parece sentir falta do meu irmão. Seems é de parecer. Parece que ela tá sentindo falta. Seems. To be missing my brother é sentir a falta do irmão ali por perto. Being around. Seems to be missing my brother being around. And she told me she misses having her kids around her, so she wanted to visit for a week or two soon. Ela falou que sente a falta dos filhos por perto, então having her kids around tá ali próximo, por perto, né? A palavra around significa, ao pé da letra, em torno, ao redor. Então ali, ó, por perto. Having her kids around. Aqui começa a treta, ó. She wanted to bring her boyfriend along, and I told her she can't share a room or a bed with him in my home. Queria trazer o namorado, e a menina falou, ó, não vai dormir no mesmo quarto. Na minha casa, não. I told her I do not want to hear that. Eu disse que eu não quero ouvir isso, não quero ouvir a mãe cometendo o ato físico do amor, né? Em outras palavras, é isso. She got mad at me and said she's a grown woman and should be allowed her freedom. Ficou brava, falou que ela é uma grown woman, mulher adulta. Grown woman. E que ela tinha que ter a liberdade dela. Tinha que ter a sua liberdade. I told her she was all right denying it to me, and I wasn't even planning to have sex in her house. Ela falou que, ó, você acha certo fazer isso comigo? Eu nem planejava ter nenhuma relação na sua casa. But it sounded like she doesn't care if we hear or not, and I'm not dealing with it.
parecia, né? Ela teve a sensação que ela não estava nem aí se eles iam ouvir ou não. E aí ela fala o seguinte, ó. I'm not dealing with it. Eu não vou lidar com isso. Né? Esse I'm not, eu não vou, dealing. Dealing vem de deal, de lidar. Deal, lidar. Então, I'm not dealing with it. É quando a pessoa toma uma decisão. Ó, eu não vou lidar com isso. Eu não vou fazer isso. Aqui ela não está falando, eu não estou lidando. Essa frase não é uma coisa que está acontecendo. Essa frase, esse contexto é uma decisão tomada. Então, ó, ela não está se importando. I'm not dealing with it. Eu não vou lidar com isso, tá? I also told her I wasn't going to reward her with sharing with her boyfriend when she has been so strict with me about it. Então, ela não ia, né, dar essa recompensa para ela, já que ela foi tão rígida comigo. Strict. Rígida. Strict. My mom accused me of acting like a petty child. Am I the asshole? Minha mãe me acusou de agir como uma criança mesquinha, né? A petty child. Mesquinho, petty. Petty. Mesquinho. Child, criança, filho, enfim. Uma petty child. Parents should try to lead by example and follow their own rules. Os pais deveriam dar o exemplo e seguir as suas próprias regras. Só que, ó, para você que ainda não é pai ou está começando agora, é isso, cara. Se você não seguir a própria regra, você vai se estrepar, você vai se dar mal. Se esse conteúdo te ajudou, curte, comente e compartilhe com seus amigos. Eu sou o Vini Narciso, esse aqui é o Inglês da Vida Real e eu te vejo na aula.